PET 7 segundos anos. Assunto: calor, capacidade térmica e calor específico. A temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, enquanto o calor é a energia que passa de um corpo mais quente, de maior temperatura, para outro corpo mais frio, de menor temperatura. As unidades de medida de calor mais utilizadas são o joule, também designada como unidade padrão no SI, e caloria, cal. A correspondência entre as duas unidades é uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules. Quando um corpo de determinada massa recebe uma quantidade de calor, pode ocorrer dois fenômenos. A mudança de temperatura, onde o calor recebido é chamado de calor sensível, ou a mudança na fase gás, líquido, sólido, em que o corpo se encontra, na qual a energia necessária para realizar essa mudança é denominada calor latente. O calor sensível relaciona grandezas como massa, temperatura e calor específico da substância que compõe o corpo. O calor específico, C, determina a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de substância em 1 grau centígrado. Desse modo, o calor específico dos materiais é constante, como descrito na tabela. É a seguinte tabela que está aqui. Matematicamente, a quantidade de calor transferida pode ser determinada pelas seguintes expressões: Q é igual a mc ΔT e L igual a Q sobre M. Onde Q é o calor sensível em calorias, M é a massa em gramas, C, calor específico em caloria por grama grau Celsius, ΔT, a variação de temperatura em graus Celsius, e L, calor latente em caloria por grama. Lembrando que T menos T0 é o ΔT, onde T0 é a temperatura inicial em graus Celsius, T é a temperatura final em graus Celsius. Quando ocorre a mudança de temperatura de uma substância, uma grandeza que pode ser conhecida é a capacidade térmica. Ela relaciona a quantidade de calor trocada com o corpo para que ocorra a variação de sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, C é igual a Q sobre ΔT. C é a capacidade térmica em caloria por grau Celsius, Q é o calor sensível em calorias e ΔT é a variação de temperatura em graus Celsius. Corpos com grande capacidade térmica são chamados de reservatórios térmicos, como os oceanos e a própria Terra. Atividades. 1. Descreva com suas palavras a diferença entre temperatura e calor e quais suas unidades de medida. Temperatura. Mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Unidade é o grau centígrados. Calor. É a energia que passa de um corpo mais quente para outro mais frio. A unidade é a caloria. 2. O calor específico de uma substância indica o valor. Então, a substância que apresenta calor específico é aquela que dispõe a letra C, da quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância. Muito fácil. Questão número 3, como de costume, eu vou deixar para vocês pesquisarem. 4. Durante o eclipse, em uma das cidades na zona de totalidade, Criciúma, Santa Catarina, ocorreu uma queda de temperatura de 8 graus Celsius, a 0 hora, no dia 4/11 de 94. Sabendo que o calor específico sensível da água é de 1 caloria por grama grau Celsius, a quantidade de calor em caloria liberada por 1000 gramas de água, ao reduzir sua temperatura de 8 graus Celsius, é muito fácil. Anota os dados, o ΔT
menos 8, calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius, M, 1000 gramas. Aplico a fórmula Q igual a MC delta T, que é igual a 1000 vezes 1 vezes menos 8, é igual a menos 8.000 calorias. O sinal é negativo porque é energia liberada. Então, a resposta correta é a letra D. 5. A energia utilizada para a manutenção e o desempenho do corpo humano é obtido por meio dos alimentos que são ingeridos. A tabela ao lado mostra a quantidade média de energia absorvida pelo corpo humano a cada 100 gramas do alimento ingerido. Então, essa é a tabela. Vou deixar essa questão para vocês pesquisarem na literatura física e usem sempre a fórmula Q igual a MC delta T. Tchau, muito obrigado.